Olá, pessoal. A gente está trabalhando a relação entre o poder constituinte e o poder constituído. O poder constituinte com as suas características, ilimitado, incondicionado, inicial, e o poder constituído que lhe fica responsável por algumas tarefas. Então, há um poder que cria, esse poder que cria é o poder constituinte. Esse poder constituinte é, portanto, o criador do Estado jurídico, e há o poder criado, o poder constituído, dito derivado, que é criado à imagem e semelhança do poder criador, que é a criatura. O que a gente vai focar aqui nessa mini-aula são as características ou as tarefas da criatura. As características a gente já viu. O poder constituinte, quando ele promulga a Constituição, ele não se dissolve, ele permanece indelével como uma espécie de poder abstrato e permanente. Cabe aos ministros e ministras do Supremo Tribunal Federal interpretar sua vontade, em última instância. É claro que essa função de interpretar a Constituição não está subsumida ao Supremo Tribunal Federal. Mas digamos que o Supremo Tribunal Federal é o oráculo de Delfos oficial. É ele o guardião da Constituição, é ele que tem essa função de interpretar as vontades latentes do poder criador. No momento em que o poder criador defere ao poder criado, à criatura, as suas competências, a criatura se materializa, o poder constituído se materializa, basicamente para satisfazer duas tarefas primordiais. A primeira tarefa implica em regulamentar o texto constitucional. Cabe ao poder constituído explicitar, concretizar aquela vontade latente do poder constituinte. Então, as normas constitucionais, ou a vontade do poder constituinte, nem sempre se fazem perceber em sua integralidade, em sua totalidade, com a promulgação da Constituição. Há normas constitucionais carentes de regulamentação. E aí cabe ao poder constituído, e quando eu digo poder constituído, eu não me refiro exclusivamente ao Congresso Nacional. Não é apenas o Congresso Nacional que vai regulamentar o texto constitucional, vai tomar do cinzel e do buril e vai lapidar aquele direito bruto e incerto, convertendo-o em direito líquido e certo. É primordialmente o Congresso Nacional, mas o Supremo Tribunal Federal faz isso através das súmulas vinculantes. E não raro o Executivo interpreta a Constituição através de decretos autônomos ou de medidas provisórias, concretizando dispositivos constitucionais. A ausência dessa tarefa, a negligência para com essa tarefa leva a um tipo de vício de inconstitucionalidade, que é a inconstitucionalidade por omissão, ou omissão normativa. No entanto, essa é a primeira tarefa da criatura, regulamentar o texto constitucional. A segunda tarefa consiste no fato de que a criatura é dotada de um livre-arbítrio relativo, e esse livre-arbítrio, apesar de sofrer vários condicionamentos expressos e implícitos, lhe permite inovar a vontade do poder constituinte. Atualizar a Constituição, reformar a Constituição. E a reforma constitucional se dá através de vários matizes. Há desde a reforma formal, através da produção de emendas constitucionais, até mesmo através da internalização de tratados internacionais sobre direitos humanos, a edição de súmulas vinculantes, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que não raras vezes inverte o sentido literal de um dispositivo constitucional para interpretá-lo de forma diversa. Então, há várias correntes integradoras que concorrem para essa segunda função, essa segunda tarefa da criatura, reformar a Constituição. Aplicabilidade de normas constitucionais e limitações ao poder de reforma constitucional são dois temas centrais da chamada teoria geral do direito constitucional. E, oportunamente, a gente aqui e acolá vai apresentar para vocês algumas dicas a respeito desses temas. São duas, portanto, as palavrinhas que traduzem as principais tarefas da criatura: regulamentar o texto constitucional e reformar o texto constitucional. Até breve.